noite, mamães, papais, pessoas que cuidam das crianças batutas, os professores e as professoras. Sejam todos muito bem-vindos para mais este momento aqui com a tia K, no Criança Batuta. Estamos aí no aquecimento, né, da nossa Masterclass, que vai ser dia 8 agora, de abril, às 8h15 da noite, mas vai ser fechado. Então, se você não se inscreveu ainda, aproveita. Vai até o nosso site e se inscreva, tá bom? É gratuito e você precisa se inscrever porque a gente vai mandar o link fechado mesmo só para as pessoas que se inscreveram para a gente conversar sobre como é que a gente pode educar, né, potencializar o desenvolvimento da criança através da música. Então é isso que eu quero conversar na quinta-feira sobre todo o meu processo aí de 20 anos, tanto como musicoterapeuta, e também como professora de música, ajudando tanto as crianças quanto os papais, as mamães, né? Crianças, eu falo de todos os jeitos e de todas as formas, né? Desde aquela mais tímida, que precisa, de repente, desenvolver mais, aquela que faz mais birra, ou que é menos sociável, aquela que se concentra menos, que dorme menos, enfim. Tudo isso, a gente quer sempre uma criança batuta, né? O que é uma criança batuta? É uma criança que realmente é mais calma, mais tranquila, que tem essa sociabilização, que vai bem na escola, né? E todas as questões do desenvolvimento em várias fases. E a gente fala que é desde a gestação até chegar à parte da primeira infância, e a gente continua, né? Sempre é bom continuar, mas vamos fazer uma poupança para a vida toda dessa criança, não é assim? E hoje estou muito feliz pelo convite aqui dos papais, a Natália e o Paulo, papai e mamãe da Letícia. E nós vamos conversar um pouco. O que aconteceu, né? O que a música fez no desenvolvimento da Lelê? Assim que a gente chama ela carinhosamente, né? Então, eu vou convidar vocês que estão chegando aí, já aproveita para compartilhar com as pessoas que realmente, né, gostam aí das crianças, ou tem crianças, ou que estão gravidinho, ou criança menor, criança que às vezes dá mais trabalhinho, que precisa também de uma ajuda aí. E eu fico muito feliz, quem está no Facebook, no YouTube, no Instagram, aqui, ó, chegando a Gi, Cristiana, Elide também, pessoal que está chegando aí, tanto no YouTube, no Face, e no Instagram. Sejam bem-vindos e vamos lá. Vou chamar, então, mamãe Natália e papai Paulo. Hoje são os papais, né, papai e mamãe da Lelê, para a gente conversar, tá bom? Vamos lá, então, gente. E agradecendo, o pessoal já está chegando, chegaram, ok. E aí, meninos, meninas, eu falo que a gente vai ficando mais velha e os papais e as mamães chegam, a gente fala que é tudo menino, menina, né? Mas é tão difícil se tornar mãe e pai, né? É uma tarefa realmente complicada, não é mesmo? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos, obrigada pelo convite aí, por participar, né? Na verdade, por aceitar o meu convite, na verdade. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Bem, graças a Deus. Então, tá bom. Fiquem tranquilos que nós vamos bater um papo e eu quero também que o pessoal fale com a gente, né? Se tiver alguma pergunta. A gente vai começar aqui falando um pouquinho da história de vocês, então a gente fica muito agradecido, porque não é fácil a gente se expor, falar da nossa vida, né? Não é uma tarefa muito simples. Então, de antemão, eu já agradeço muito por vocês estarem aqui, tá bom? Então, vamos começar no que interessa, né? O pessoal quer saber, e mesmo quem vai ver gravado depois, já deixa aí seus comentários e façam perguntas também, que nós vamos aqui estar tentando fazer o melhor para vocês aí, tá bom? Natália e Paulo, como é que começou essa história? Quando vocês resolveram ficar grávidos? Como é que foi isso? Na verdade, a gravidez foi uma surpresa, porque a gente não estava planejando, entendeu? A gente planejava para um ano próximo, que seria o ano que ela nasceu, que foi 2019. Então, no final de 2018, né, em outubro, que eu descobri a gravidez. Eu estava no auge da dança, porque eu sempre fiz dança, dançando por qualquer lugar, fazendo aula de dança, dança do ventre, né? E, de repente, eu descobri, né, que não, aquela coisa, não tá regular as regras, né, como dizem do passado, né? E aí eu fui e fiquei assim, olha, eu não sei, eu vou fazer um teste de farmácia primeiro, né?
e depois eu fiz o de sangue para comprovar. E deu, né? Mas foi bem assim, não foi planejado, mas a gente Não é que não foi planejado, gostou muito da ideia, não é que né? não foi planejado, né? Na verdade, como a Natália falou, a gente tinha uma ideia, olha, a gente quer. Vamos começar os treinos, né? Mas a gente não imaginava que já fosse, que a gente já conseguisse tão cedo, né? Até porque geralmente se recomenda parar um tempo de anticoncepcional. Sim. Então, gente, já que vai ter tempo para isso, a gente fez lá uns cálculos matemáticos que já deu para ver que a gente não entende matemática, porque não deu certo. Isso Então, mesmo. acabou realmente acontecendo um pouco antes do que a gente previa, Imaginava. né? Que a gente Uhum. imaginava. Queria, mas não era, poucos meses aí de É, diferença. mas ó, vou te falar uma coisa. Mesmo planejando, a gente nunca sabe a hora que vai ser e na hora que a gente descobre é sempre aquele, "Ah, é verdade, né? Porque a gente, mesmo sabendo o que a gente quer, planejando, nunca é na hora exatamente que você imagina. Não tem uma data, né, certinho com horário. Isso aí é fato mesmo. Mas que bom que ela foi querida, né? E o processo da gravidez, como é que foi? Tudo tranquilo? Teve alguma intercorrência? Como é que foi, gente? Na gravidez, assim, logo que eu descobri, fui para fazer o pré-natal, né? Iniciar o pré-natal. E aí pediu para fazer aquele ultrassom transvaginal que faz até o terceiro mês, depois é que muda para fazer que é só por fora, né? Da barriga mesmo. Depois que eu fiz o transvaginal, passou uns dias, eu tive um pequeno sangramento, né? Mas assim, nada absurdo, mas eu apavorei. Eu falei, pronto, né? Peguei, fui para o hospital, o médico olhou, fez um outro ultrassom e disse que a bordinha, né, a beiradinha da membrana da placenta estava machucadinha, por isso que estava saindo aquilo. Aí tive que fazer repouso, tomar os medicamentos que eu estava com início de descolamento de placenta. Não era aquela coisa absurda, mas já era alguma coisa, né? Sim, Fiquei, preocupante, né? A gente se é, preocupa mesmo, é verdade, uhum. né? Fiquei uns 2 meses, três, até passar de novo pelo médico para ver se ele me dava alta ou se eu continuava com a medicação, certo? Ok. E, graças a Deus, fechou aquele machucadinho, né, na parede da placenta e vida normal que segue, né? Aí Aí tive o restante da depois gravidez, ficou tudo bem. ficou tudo bem, só o acompanhamento mesmo periódico do pré-natal que tem que ser feito. Legal. E vocês Aí se. É, quando chegou o momento do parto que ela perdeu líquido e não percebeu, né? hum, Que começou a passar mal um fim de semana inteiro e foi no médico, o médico disse, não, isso não é normal, está chegando perto, era Estava de 37 37 semanas semanas, e estava chegando, é 2, normal. né? Mas os E médicos acharam que. Perdão, você sabe como é que é. não, fica cegada. O médico falou que era assim mesmo, que eu estava. Que era só uma contração, né? Mesmo que era só para eu tomar o Buscopan e fazer repouso, porque eles queriam mesmo era agendar a minha cesárea em 38 para 39 semanas, porque também ela estava sentada. Deu o sétimo mês, ela sentou e não virou mais. Ela só foi Entendi. crescendo ali naquela posição, entendeu? E aí, É, na hora que foi ver, estava com um pouco líquido, só cobrindo a região da cabeça, teve que fazer a cesárea aí de De urgência. de urgência. urgência. Mas graças a Deus, Tudo não bem, né? tem problema, foi tudo tranquilo, graças a Deus, apesar do susto. E me conta, vocês chegaram a fazer assim, aqui a Tia Cá sempre sugere, né, para as mamães fazer uma playlist de músicas que tem a ver com o casal, não é só música, eu falo que também músicas mais para acalmar o bebê, pode até ser música de ninar, mas vocês fizeram algum tipo de playlist específica, né? Cantava para Letícia, como é que era? Como é que foi esse processo aí da gravidez? Durante a gravidez, a gente até baixou umas músicas, né, no Spotify, né? E eu punha para ouvir, porque eu tinha que ficar sem repouso, então eu tinha que ouvir e punha um pouquinho mais alto do celular, mesmo punha próximo, né, da barriga, né, para poder ouvir. E uma música que o Paulo, fala que é muito dela, que é o Vieste, do Ivan Lins. Ah, que legal.
E aí ficou. Essa sempre, toda vez que fala dela, até hoje a gente se emociona. Logicamente, eu poupei a Letícia de me ouvir cantar, porque afinal Ah, de não contas, fala isso. não, não. As O crianças pai é muito adoram o pai e a mãe desafinado. cantando e falando. Eu falo sempre isso, eles não sabem essa história de afinado. Depois, mais tarde, eles falam. Agora não, agora eles gostam. Mas assim, era uma música que toda vez que a gente escutava junto, né, e colocava para a Letícia ouvir, a gente, óbvio, Uhum. sempre se Se emocionava, emocionava. né? Se emociona até hoje, É. Tinha uma né? A gente, conexão, né? Então, olha que É. legal isso que vocês estão falando. É bem o que eu trago aqui para o pessoal que tá aí, ó. Quem tá gravidinho, gravidinha. É um momento que a gente tem que fazer essa ligação afetiva com o nosso bebê, o casal junto também, porque isso vai estar já fazendo conexões cerebrais lá na barriga, a criança já está fazendo, e essa afetividade vai passar ao longo do processo. E pode vir também a ajudar nas cólicas depois, a dormir melhor. Né? Então, às vezes, você fala assim, ah, é uma playlist pronta, gente. A playlist do Paulo e da Não. Natália não serve para Maria e para o João, né? Então, cuidado, a gente tem que ter esse cuidado, porque tem que ter muito a ver com esse momento que vocês estão passando, né? É algo que emociona os dois, que tem a ver com né, a história de momento, vida, né? né? Então, legal, já tem uma música em comum aí. E aí, como é que foi o processo? Depois que você Sem contar ouviu? também que eu fazia, como eu tive escolante de placenta, eu acabei ficando nervosa, a gente fica ansiosa e tudo mais. Totalmente, com certeza. Eu fazia muita aquela música de meditação, do tipo do Hum, reiki, que você inspira, sim, respira, que é aquele tipo um mantra que fica sim, aquela sim. coisa. É meio repetitivo, mas era bom que assim me desacelerava e eu sentia que ela desacelerava dentro da minha barriga também. Isso. Para você, não, você fez intuitivamente, mas já tem pesquisas Foi. que comprovam, né? Porque o que, que acontece? A música New Age, ela faz com que a criança ou as pessoas acalmem mesmo, parte do batimento cardíaco, da respiração, de 60 a 80 batimentos por minuto é importante para acontecer, né? Essa questão aí de acalmar. Então você fez certinho, que legal. E aí, conta mais um pouquinho. Então, aí toda vez que eu ficava mais agitada, mais nervosa por causa da situação e tudo mais, ou então por qualquer coisa assim, tipo, ai, tava andando na rua, assustei com alguma coisa, ou dirigindo o carro, porque eu não dirigi muito por causa do descolamento, mas às vezes eu estava de passageiro no carro, dar aquelas freadas assim, eu sempre lembrava de respirar e chegava em casa, eu tomava um banho, ou eu murmurava alguma canção para ela, e ela gostava também do banho, na hora que caía água na barriga, eu passava e Acalmar. conversava com ela para acalmar, entendeu? Que Então, eu legal. sempre usei muito a música meditativa, essas coisas de, tipo, um mantra que fica sempre, que eu te falei, batendo sempre o mesmo Uhum. sininho, né? Para manter sempre nós duas numa harmonia, Legal, entendeu? isso é ótimo. E para a mamãe ainda mais ainda, né? Porque a gente fica numa ansiedade, né? Não é fácil mesmo. Bom, e aí Letícia nasceu, teve alguma assim produção no hospital de música ou não? Foi normal mesmo? Porque às vezes, né, tem Não, pessoas que Não, não colocam. foi normal, porque como foi de de urgência, de urgência, eu tive que sopetão, né? literalmente chegar e ficar num quarto lá, não isolada, mas Não, deitada, uma que me enfermaria colocaram esperando. deitada, né? Né? E Uhum. depois logo me subiram pro centro cirúrgico. Eu cheguei de viagem, que eu estava em Barretos, não deu tempo nem passar em casa tomar banho nem nada, então Foi Foi foi, uma bem urgente. correria. foi. E Então foi aí, assim, como é que vocês se entrou, deitou viram? e fez, Como é que entendeu? vocês se Eu viram de vi repente? De a mamãe e papai, situação. né? Assim, pegar É. aquele serzinho na mão. Como é que é? Então, essa é uma das situações que eu sou advogado, até a Natália fala que eu tenho a resposta Pra para tudo. tudo. E eu falo, e está gravado, isso aqui é o pior, né? Porque é uma das Tem o DVD poucas do nascimento que eu dela. DVD do nascimento. E eu acho que até hoje foi a única vez que eu me lembro de não conseguir falar nada, Olha de só. não conseguir.
de ver a Letícia na hora que eu peguei ela no colo, eu não conseguia falar, eu não conseguia, eu já passei por várias emoções na vida, como, né, todo mundo sabe, né, casamento, aniversário, morte também de parentes, e sempre você tinha alguma coisa a dizer, mas eu nunca tinha passado por uma situação de uma pessoa conseguir me deixar sem palavras. E a Letícia conseguiu isso, Olha entendeu? só, que Ela conseguiu lindo, que lindo. essa proeza. Isso é muito bom para os papais que estão vendo aí, porque é isso mesmo, né? Às vezes a gente acha, né? O homem fica um pouco mais distante porque não está com a barriga, né? Não está gestando, mas a emoção é tão grande, tanto quanto a mãe, né? Isso é muito importante de estar junto, de estar curtindo essa gravidez, igual vocês fizeram, né? De estar tendo uma música de vocês, de preparar para que essa criança chegue, né? E é outra coisa que você falou, a gente também nunca está preparado, né? Não tem jeito, né? E aí, o desenvolvimento Não, dessa menina, como é que foi? Ela mamou direito, né? Ela dormia bem? Como é que foi todo esse início? Bom, a Letícia mamou até o 8º mês. Por conta própria mesmo, ela quis parar de mamar, mas também eu voltei a trabalhar logo cedo, né? E eu daí começou a secar meu leite, paciência, né? Mas ela, graças a Deus, com 8 meses, ela já estava se alimentando por comida, fruta, essas coisas, então eu fiquei mais tranquila. Sim. Mas eu as fórmulas para associar na alimentação, né? Com até o sexto, acompanhamento da pediatra e tudo mais. até o sexto mês foi só peito. Mas assim, a Letícia, assim, no primeiro mês, eu sempre acordei de madrugada para dar uma mamar para ela. A partir do segundo mês dela, eu dava o último mamar para ela, tipo, 10 horas da noite. Ela ia dormir até 6 horas da manhã sem acordar, sem dar um pio. Tanto é que eu acordava de madrugada, porque às vezes meu peito estava muito cheio, eu tinha que ordenhar, deixar na latinha, lá no vidrinho, entendeu? Porque senão não aguentava de dor no peito e via se ela estava respirando. Gente, eu tive essa criança das 10 da noite às 6 da manhã, tá dormindo. Ela dormia a noite inteira. Inveja. Graças a Deus. Olha, vai ter um monte de papai e mamãe agora morrendo de inveja de vocês, viu? Sim, desde o segundo mês, assim, a Letícia diretão. Mas isso é muito bom. O máximo, uma vez, só num dia, eu conto nos dedos, às vezes, porque ela realmente, às vezes, podia estar com alguma coisinha, de estar os dias com dor, das ponta injeções, de dente, de injeção. vacina. Fora isso, até hoje é assim. Nossa, mas olha, fiquem tranquilos que isso é ótimo, né? E pode ter certeza que um dos fatores é essa questão de começar, igual a Natália, mesmo com a questão mais assim, da descolamento de placenta, com essa ansiedade, né? Esse parto que foi meio que de última hora por conta da situação, mas já de tentar se acalmar, né? Vocês são um casal mais tranquilos, embora tenha, né? Falo que às vezes umas rusgas, mas é um casal mais tranquilo, mais calmo, né? E então isso faz diferença para a criança. Vocês estão passando também isso tudo para a criança de alguma forma. E aí, pessoal que está chegando no YouTube, sejam bem-vindos, muito obrigado. Pessoal que está no Instagram e no Facebook, muito obrigado pela presença aí. Mesmo quem for ver gravado, vamos compartilhando. Estamos falando aqui sobre a Lelê. O Paulo e a Natália são os pais da Letícia. E agora a gente vai entrar num outro ponto, né? Eu quero saber aí, por que aconteceu da gente, né, chegar aqui no ponto de buscar a Tia Cá, os cuidados da Tia Cá com relação à estimulação com a música, o desenvolvimento da Letícia? Como é que foi processando isso daí? Conta para mim. Ou melhor, para o pessoal, né? Então, no começo do ano passado, antes da pandemia, eu tinha colocado ela numa escolinha particular mesmo, porque ela estava na fila para entrar na municipal, e como não tinha certeza de nada, eu precisava também que ela fosse para poder começar a se socializar, porque ela era ainda, né? Porque quando essa pandemia, as crianças tudo continuam só no meio familiar e com adultos, né? São poucas crianças que têm, né, na família e tudo mais.
Então, eu falei, vamos dar um jeito, vamos nos apertar e vamos pagar essa escolinha para ela, né? Ela estava até se socializando, se dando bem, tentando, né? Coisa que ela não engatinhava, só andava meio que de ladinho, assim, empurrando o bumbum, né? Mas aí, assim que entrou a pandemia, tive que tirar da escola, assim como todo mundo tirou, ela meio que começou a regredir, né? Alguns aspectos que ela já estava evoluindo nessa escolinha, né? Aí, ficando com a minha mãe, com meu pai, porque eu tinha que trabalhar, o Paulo também, enfim, né? Ela foi engatinhar com 11 meses. Entendi. Aí começou Coisa aquele que criança medo, com né? 9 meses já engatinha, né? A gente fala dos marcos do desenvolvimento, né? Então, assim, lógico que tem um período meio que padrão, mas não quer dizer que toda criança siga esse período. Então, a gente acha assim, ó, lá por volta de 6 meses já começa o processo de engatinhar. Então, a gente dá um tempo, não quer dizer que 6 meses todas as crianças precisam engatinhar. Mas a mamãe e o papai ficam olhando o vizinho, né? Sempre assim. Não tem jeito, né? É a criança, é a grama do vizinho é mais verde, a criança do vizinho está fazendo mais rápido do que a minha. Então, bem isso. é bem isso. E Bom, a e aí? Conta aí. a gente sofreu muito com isso, porque via e se questionava, se criticava. Não é que se criticava no sentido de tentar, nossa, mas o que a gente está errando, aonde Ou a tá gente está faltando faltando, onde fazer. está falhando, que a gente não está conseguindo fazer a Letícia, a ideia que tínhamos naquele momento. Nós estamos conseguindo fazer ela progredir como se espera desenvolver, né? a criança da idade dela. E, obviamente, tentando fazer uma reflexão. E, óbvio, nessas horas, e às vezes, é aquilo que você falou, né? Cada criança tem o seu momento de desenvolvimento. Mas não existe nada pior e isso a gente fala que a gente sentiu na pele. Pai, mãe. É quando você ouve assim, nossa, mas o filho do Marco com 8 meses estava gatinhando, né? As comparações, né? Falando javanês, né? Então você começa a falar, pô, pelo amor de Deus. Você começa a ficar. Aí você ouve uma vez, você ignora, ouve duas, você ignora. Você começa a ouvir 3, 4, começa a ficar parafuso. Você acredita até que tenha realmente algum problema, né? Sim, exatamente. Aí que eu fui atrás que a gente tomou a decisão. com a ajuda, né, e orientação da pediatra, que eu sempre, né, levo ela até hoje, né, ela orientou procurar neuropediatra, né, levei, marquei, fiz todos os testes, não encontrou nada, nada. Falou que isso era coisa dela, do tempo dela, procurei a parte espiritual no centro espírita, minha mãe levou na moça que benze lá, não sei da onde, para fazer a benzedeira, não sei das quantas lá, que até eu fiz quando eu era criança, que eu fiquei sabendo por causa de algumas coisas também. E isso nada da Letícia andar, porque ela engatinhou com 11 meses e foi, ela virava até o Emerson Fittipaldi da engatinhação, de tão rápido que ela ia. Ai. Legal. Bom, e aí, como é que foi o processo? Vamos falar para o pessoal. Um dia você ligou, né? Mandou uma mensagem. Sim, como é que foi? Não, um dia foi logo no final do ano passado, lá para novembro, né? Que ela já tinha passado por neuropediatra. A neuropediatra pediu para fazer aquele coisa do cintilografia, sei lá, aquele que tomografia, não. Que ceda a criança. Eu não fiz, porque eu fiquei com medo. A gente escuta tanta gente falar que a criança deu parada, que isso, que aquilo. Não fiz. Entendeu? Não fiz. Eu não quis fazer. E aí, resolvi, né, te chamar no WhatsApp e falar, olha, vamos ver o que a gente consegue fazer com a Letícia, porque ela já estava uma criança antissocial, birrenta, mal criada. Não era uma birra boba, era aquela birra assim de que eu tinha que ir embora do lugar que eu estava. É muito difícil. E eu me lembro muito bem esse dia que eu falei, gente, calma que tá tudo bem. Traz aqui, vamos fazer uma avaliação e vamos ver o que a gente, né? Vamos pôr a casa em ordem, né? Foi aí que vocês chegaram, foi muito legal essa confiança, eu agradeço.
Porque muitas vezes os papais, as mamães acham assim, mas uma musiquinha vai fazer diferença para o meu filho, né? E eu venho aqui ao longo das lives que eu venho fazendo, os vídeos, o quanto a música já está provado cientificamente, ela desenvolve neurologicamente as crianças e vai fazer toda essa parte do desenvolvimento cognitivo, social, né? Parte de linguagem, da parte da escola, de ser mais calmo, mais focado, mais tranquilo, enfim. E começa da barriga, começa desse processo de estímulo dia a dia, né? E aí eu quero contar para o pessoal aqui, ó, foi mais ou menos mesmo em novembro. Eu me lembro que de novembro até, faz o que? Ela começou a andar agora em fevereiro? Fevereiro. Depois do carnaval. Depois do carnaval. Então, ó, vamos pensar em estímulo que a gente começou a passar. De fevereiro. Vamos pôr Começou a andar novembro, assim. com mais certeza, né? Isso. Com mais firmeza, né? Então, ó, vamos ver. Novembro, então, dezembro, janeiro, fevereiro. Vamos pôr 3 meses redondo, mas nem foi tudo isso, porque tivemos Natal, né, nesse meio e tudo mais. Um ponto, pessoal, que eu falei muito sério para vocês, que eu falei, essa menina não tem nada, né? Ela tá faltando o quê? Estímulo. Vocês lembram disso? Sim. Estímulo. E aí a gente começou a trabalhar algumas coisas, eu com ela, né, vocês juntos, e vocês em casa. E como é que foi esse processo? Vocês foram percebendo essa diferença quando vocês faziam as atividades propostas? Sim, tinha hora que ela tem um gênio tinhoso, você sabe, né? Mas tinha hora que ela não queria fazer atividade proposta, assim como as tias da escolinha às vezes me mandam, elas estão assistindo aí que eu sei, mandam algumas atividades, se ela cisma em não fazer determinada atividade, bem, eu tenho que fazer sei lá. Tem que rebolar. Para ela fazer, nem que for para deixar ela de canto e fazer eu e o pai. Ó, não, vamos, papai, vamos brincar. Você não, a Letícia agora não vai, sabe? Aquela coisa assim, meio que mostrando para ela. Instigar para que ela tenha a curiosidade de fazer. De vir fazer. Entendeu? Mas assim, aí com o tempo ela foi indo, foi se soltando, foi aceitando algumas coisas, outras coisas não. Porque ela, é do gênio dela não aceitar algumas coisas, né? E também teve uma postura que para quem é pai e mãe aí de primeira viagem, e a gente também está aprendendo isso ainda todo santo dia, é que exatamente por ser a primeira, até agora, a primeira e única filha, né? A gente acaba não percebendo, mas acaba exercendo uma super proteção. Então, havia muitas situações de relatos, principalmente dos meus sogros, de situações do seguinte sentido, de que, olha, com vocês aqui, vocês aparecem, a criança é outra criança. Aí é birrenta, é tinhosa. Quando vocês não estão aqui, vocês saem, ela fica um doce. Então, a gente teve que tomar algumas posturas também para tentar, vamos assim dizer, colocar na criança de que, olha, não pode ser assim, né? Nós somos seus pais, mas a gente não vai ficar passando a mão na cabeça para tudo que você faz, né? E você conseguir transmitir isso para uma criança na idade da Letícia é difícil. É bem complicado, mas são pequenos gestos. Não ficar dando colo para toda hora que a criança está chorando, entender o que está chorando. Se é um choro de manhas, você vai acabar estimulando se você ficar dando colo toda hora. Então, foi coisas que a gente acabou aprendendo meio que de forma mais sofrida, né? Sim. Porque deu uma abertura e depois para fechar é mais difícil. E estamos ainda, melhorou bastante, mas é um policiamento constante. Com certeza. E assim, algumas vezes, né, então o trabalho aqui que eu estou tentando fazer com mais mamães e papais, porque no online é tudo diferente, né? No presencial ainda a gente tem ali mais o tete a tete, já vê logo o que a criança está acontecendo. No online, às vezes o pai e a mãe relatam, mas a gente tem que meio que tentar descobrir aí o que está acontecendo. Mas o que é legal, que eu via muito, era exatamente isso que o Paulo falou. Ela estava já, mesmo com 1 ano e pouco, né, que ela veio 1 ano e 7, 1 ano e 8, né, por aí,
ela já estava espertinha, já sabia fazer a birra na hora certa, para quem fazia birra. E essa postura, né, quando eu falei para vocês, ó, presta atenção, que tem horas que isso aí não é porque ela tá com fome, com sono, cansada, é porque tá fazendo birra, porque quer já fazer do jeitinho dela, né? Muito legal que você falou, Paulo, porque é um trabalho em conjunto. A gente deu a deixa, a sugestão, porque também se o pai e a mãe não aceita, é difícil. Porque tem muito pai e mãe que vai falar, mentira, nada a ver. Ah, meu filho faz do jeito que eu quiser, né? Acontece, e tudo bem também, né? A gente tem que respeitar, né? Agora, vamos pensar no ponto do andar, né? A gente foi trabalhar com a Letícia também, a questão, essa parte de sociabilização, ela tá ótima. Agora dá beijo em todo mundo, né? Agora faz tudo, é uma graça. Mas a questão do andar, aquela segurança, lembra que a gente falou muito sobre isso? Que ela estava, por algum motivo, insegura? Vocês se lembram? Só Sim. para as pessoas, acho que entenderem um pouco, a Letícia tinha uma coisa, ela demorou, ela engatinhou durante muito tempo, depois começamos a trabalhar com a ajuda da Karina, e aí ela começou a andar. Só que o andar dela, e isso também foi algo que a gente sofreu muito, era a situação que deixava a gente incomodado, porque era o seguinte, ela só andava Segurando o dedo. segurando a mão, ou Bem minha, lembrado, isso mesmo, Paulo. ou da Natália. Ela só andava. Não, de qualquer Mas pessoa que assim, desse a mão para mas ela. a confiança naquele círculo fechado. Ou se tateando, segurando no Isso. sofá, na mesa, na cadeira, entendeu? Nas paredes até chegar onde ela queria. Se eu, ainda quando, por exemplo, podia andar em shopping, se eu andava da entrada do shopping para dar uma referência da Até a entrada praça de principal alimentação. até a praça de alimentação, ela ia segurando a sua mão sossegada. Agora, soltar era um pânico, ela sentava. Eu Então, lembro ela ficou muito bem. muito tempo com Nesse esse... processo, né? Muito bem. E a gente ia brincar, acontecia, ela não dava 2 passos. Ela ficava em pé, você percebia que ela tinha um movimento, você percebia Tinha que não havia tudo, nada de é. mal no andar dela, mas era uma questão de falta de confiança que a gente não conseguia, que foi muito trabalhoso, mas graças a Deus também Deu conseguimos. certo. Eu acredito até que nem foi tão Eu- trabalhoso, porque passou tão rápido, né? 3 meses não são nada, né? E ela tinha dissociação, ela agachava. Mas sabe o que é Não, tanto é que legal? ela passou pela fisioterapia e a fisioterapeuta falou assim: ela não tem nada, ela tem de segurança. Tava só Porque com esse medinho, né? também dela de dissociação, agachar, levantar, não sei o quê, e não viu nada. Com a fisioterapeuta comentamos o trabalho que a gente estava fazendo, né, de socialização, falou, continua, porque vai dar, com certeza também vai dar resultado. E era uma coisa que ela falava, olha, eu não consegui entender. Ela tem um agachamento Perfeito. que para a idade dela não é normal, é muito superior, é muito avançado para a idade, mas ela não anda. Mas não anda, então, para ver como era o Fazia umas emocional posturas. já, né, da criança. Porque a gente acha que a criança não tem essa questão das emoções, mas tem, né? É que vai passando, né? A gente vai sem querer, nem percebe o que está acontecendo ao redor, né? E aí eu quero lembrar o pessoal aqui, ó. Uma das atividades que a gente propôs para o Paulo e para a Natália em casa, e a gente fazia também, né, uma vez por semana junto aqui comigo, era segurar 2 objetos juntos. Então, 2 colheres, né, 2 sininhos, 2 chocalhos, para que ela começasse a sentir segurança e ir soltando aos pouquinhos, né, Ná? Isso foi possível? Ela fazia? Como é que foi? Você me mandou vários vídeos, né? Eu lembro. mandei para, que foi na época que ela entrou na fisioterapia, para a fisioterapeuta meio que avaliar a distância também. Passando a pandemia, ela ia 2 vezes na semana, né? Então eu tinha que trabalhar também junto com a fisioterapeuta dentro de casa, eu por ser também fisioterapeuta, né? Ela fazia assim, mas ela, às vezes ela punha a mãozinha no puff, deixava o puff no meio da sala aqui para ela rodar em volta do puff, segurando as colheres, entendeu? Então ela andava meio que com o cotovelo ou ia esbarrando a barriga para não cair, essas coisas assim. Tinha hora que ela sem querer, ela se soltava, ia sozinha, só segurando as colheres. Entendeu? Mas assim, sempre próximo. Sempre próximo dali, porque se eu cair, pelo menos eu vou esbarrar ali no puff. Me ancora em algum lugar. O dia que ela andou foi, assim, pra gente... Eu não sei, pra Natália, óbvio que não vou nem comparar.
mas foi uma emoção beirando a do parto, É né? uma graça, E o gente. que aconteceu? Do nada. A A gente gente estava estava assistindo aqui televisão, assistindo televisão, a Letícia, ela estava com alguma coisa. Ah, lembrei. Ela saiu do sofá e ela veio queria até onde está a pegar um mesa porque ela brinquedo queria no pegar chão. um brinquedo no chão. Na hora que ela fez isso, Ela eu desceu do sofá, desceu do sofá, foi andando, e eu e a Natália, a gente. agachou e pegou o brinquedo. E aí eu e a Natália, a gente ficou em silêncio, porque qual É foi o porque medo que a gente vai teve? Na que, né? hora de Fala alguma gritar de coisa. alegria, Ela vai sentar e vai chorar. vai entrar em pânico, vai assustar, vai associar com coisa ruim. E ela, É. na hora que ela foi, pegou, levantou, e nisso eu e a E Natália voltou pro já. sofá com o brinquedo na mão. Ó, E que esse aí, lindo. Natália aqui chorando a beça, né? Ah, Chorando que. Juro que nossa, isso eu imagina. não consegui gravar É, porque foi tão involuntário, tão, É. e, sabe? Como se fosse tivesse dado um start na cabecinha dela, E é entendeu? isso mesmo, Natália. Existe dentro da questão do desenvolvimento e da aprendizagem, são os cliques, né? Por que, que a criança, de repente, aprende a ler? Por que, que ela junta as palavras? Por que, que ela entende a matemática? Então, tem os marcos do desenvolvimento, que é natural, e esses cliques mesmo. E cada criança é de um jeito, né? Então, para o andar, você vai perceber isso na escola depois. Que na hora que ela aprender a ler, que eles vêm todo empolgado, né? Tipo, nossa, agora entendi que B com A é Bá. Pronto. E a coisa, né? O mundo se abre. Eu observo na musicalização, igual, que ela gosta de cantar muito, que é a do caranguejo, palma, 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 pé, pé, pé. Isso, ela, no balbucio dela, na língua dela, ela até dá para entender que ela está falando palma, palma, palma. O pé ela fala perfeitamente, entendeu? Então, assim, Ah, algumas coisas. você esqueceu, E, ela fala é bola. não, bola, Ela bola adora rolar uma bola. Ô, menina eu da adoro bola. uma quase que um bola. mantra. A bola ela fala perfeitamente, algumas palavras ela já está falando perfeitamente, entendeu? Então parece que assim, com a musicalização, a parte da fala também, ela progrediu assim Muito, drasticamente. né? Eu falo que essa estimulação, a gente acha assim, precisa de. É igual quando a criança tem um problema na escola que precisa sempre levar no reforço. Peraí, o pai e a mãe é o primeiro reforço. Não tem como, a gente tem que trabalhar junto. E esse contato, quando vocês se abriram para a Letícia, para estar ali junto com ela, entendendo o que ela precisava, pronto. Tudo fluiu mais, né? Então, o pai e a mãe, gente, é fundamental para tudo, porque eu falo que as professoras são maravilhosas, só que às vezes o pai e a mãe dá algum probleminha lá, eu falo às vezes, Jesus, acaba estragando um pouco mesmo, igual o Paulo falou, né? Ou protege demais, ou não dá muita atenção, as duas coisas não são legais, mas a gente vê muito isso no dia a dia, tanto na escola quanto na clínica, né? Agora eu vou entrar num assunto um pouquinho delicado, mas até para os papais e as mamães, porque, gente, é tão normal isso acontecer. Quando nasce uma criança, eu quando tive meu filho, nossa, é um turbilhão dentro da gente, a gente não sabe muito bem o que fazer. Aí tem mãe, tem sogra, tem tia, tem avó, tem um monte de gente falando na orelha da gente, todo mundo quer dar um palpite, né? É uma loucura. E eu sei que a gente, às vezes, no casal, a gente começa a ter alguns desencontros, algumas desavenças, né? Então eu queria assim, nesse ponto que a gente chegou a entender um ponto que a Letícia sentiu que era o quê? Quando vocês começaram a ter algumas desarmonias. Lembra disso que a gente comentou? Eu falei, mesmo que vocês tiverem que se matar, não se mate do lado dela. Lembra dessa história? Como é que foi isso para vocês? Ouvir isso da tia Cá, pensar, parar e prestar atenção nesse cotidiano, porque não é fácil, né, gente? Não é fácil. Para o pessoal entender, logicamente é uma experiência, né, nova, É um ser novo é um na ser novo, vida dos dois, né? e que muda completamente a tua rotina, né? Você vive em função dessa Criança. pessoa, você só pensa nessa pessoa, e você tem alguns aspectos que foram muito problemáticos com a questão da pandemia. Então, por exemplo, é o que a gente sempre fala, uma criança, ela sempre será uma responsabilidade. Ela não nunca será Um um problema. problema, um fardo. É uma responsabilidade, é uma diferença brutal nisso. Então, muitas vezes, como você está aprendendo, né? Afinal de contas, é o primeiro filho. Então, você bate cabeça com algumas coisas, você tem que se adaptar a uma nova rotina, e às vezes
você acaba tendo desgastes também no relacionamento, né? A gente teve muitas brigas, né? E acabava, não adianta, porque a criança não está na escola, né? Está em casa. Sim. Então, acaba a criança Ouvindo ouvindo uma discussão, acaba acontecendo. E isso estava também, acho que também contribuiu até pouco para a questão do desenvolvimento um pouco mais lento, pode ter contribuído, a gente não nega isso, né? Eu acho que mais no sentido daquela questão, Paulo, que a gente conversou ao longo do processo, que ela não se soltava, ela queria o tempo inteiro estar com Sim. vocês, né? Porque eu acho que essa insegurança dela foi a questão foi um pouco de fruto disso. Energia entre Isso. o pai e a mãe. Que era um elo quebrado. Tanto que a gente percebe que ela tem uma coisa que até hoje é engraçado, quando a gente está... meio brigado. Não é que ela dorme com a gente, mas ela costuma pegar no sono da cama da gente, fica assistindo TV e tal. E tem uma coisa que toda vez que ela faz, que é impressionante. Ela sempre gostou muito da união. E ela pega assim, ela deita... É difícil. E assim, ela pega e segura o meu dedo e o dedo da mãe. Então fica assim, ela tem que ficar segurando o dedo. Não sei se ela já fez alguma vez com você. E assim, é como que diz assim, é vocês dois. Então, olha que legal. É a hora que a gente pensa e fala, não existe problema que não dá para superar com isso. Né? Exatamente. Você vê que legal, né? Porque às vezes a gente acha que a criança, porque é um bebê, gente, eles estão sentindo tudo. Sim. Então, a Tia Cá tá aqui exatamente para isso. Por que eu comecei esse projeto Criança Batuta? Eu já faço isso há mais de 20 anos, mas a Letícia me impulsionou a levar isso para a internet, porque eu já fazia o Vibracanto, que eu sou musicoterapeuta, fazia com o pessoal, né, mais adulto, tava legal. Falei, gente, mas eu gosto de criança a vida inteira, eu sempre trabalhei com criança. Falei, eu preciso levar isso também para a internet, porque assim como o Paulo e a Natália, que sofreram, graças a Deus passou, ainda estamos no processo de desenvolvimento com a Letícia, não quer dizer que já está tudo resolvido, e mesmo não. a gente, e só uma coisa também, mesmo a gente como casal. Sim. Quer dizer que a gente virou um mar de rosas, não Sim, é isso? Todo relacionamento, de vez em quando, mas isso é normal, né? Um estresse, uma divergência, mas nada perto do que a gente estava passando antes, né? Hoje a gente é bem pedido, toma muito mais cuidado. E que legal você falando isso, porque exatamente isso. O processo do Criança Batuta é para que a gente possa potencializar, né? Ensinar o papai, a mamãe que está começando, a educar e potencializar esse desenvolvimento com a música e também começar esse processo de família. Porque o quanto a gente estimula, certo ou errado, a criança, e sem perceber. Só que vocês estão abertos a isso. Vocês poderiam muito bem se fecharem. Assim como eu já falei, como tem vários, né? Pais e mães que nem estão aí, que às vezes culpam o mundo, né? Mas não olham para dentro. Então, a melhor coisa que vocês poderiam fazer e estão fazendo é olhar para vocês. Lembra que eu falei do contexto família, das rotinas? Eu bati muito em cima disso com vocês, né? Porque a criança precisa de rotina. Eu sei que a gente trabalha, que é difícil, às vezes, criar uma rotina. A pandemia não foi fácil, não está sendo fácil para ninguém. Então, tem horas que você acaba, né, abrindo mão daquele processo de família por conta do que você tem que fazer na vida. Mas você lembra que eu bati muito isso. Gente, a Letícia, ela tem que respeitar você, né, Natália, você, Paulo, como mãe e pai. Porque ela estava com confusão aí do que? Se eu escuto mais a minha avó e meu avô, porque fica muito na casa deles, se eu escuto meu pai e minha mãe, quem é que eu tenho que ouvir? Vocês lembram disso? E eu estou muito, muito feliz. E eu vou falar aqui, um processo que eu vi outro dia, ela estava bem cansada, né? Nós estávamos ali todos juntos, e vocês deram um tempinho, pegaram ela e foram embora. Naquele momento que já era o sono delas, já estava na hora do soninho. Então é isso, essa percepção de não sofrer nem você, nem ele, nem ela, porque vocês já criaram essa rotina e vocês organizaram a família. Não é perfeito, não, ninguém é, viu? Vai ter momento que dá tudo errado, tem semana que dá tudo errado,
Vai ter aquele momento que você está cansado, estressado, e que tudo aquilo que você tinha que fazer você não fez. Mas o dia a Você dia... fez meia boca, né? Não vou fazer tudo. Exatamente. Então, olhar para a criança, como o Paulo falou, é a minha responsabilidade, mas acima de tudo é o elo, né? É o dedinho, poxa, isso daqui é o amor que a gente está construindo, esse vínculo. Gente, esse desenvolvimento vai para a vida inteira dessa criança, né? Ela vai lembrar a referência de quem? Não é da tia K. A tia K, talvez ela nem lembre, porque eu só fui uma ponte para ajustar muitas coisinhas aí, mas o elo são vocês dois, vocês concordam? Sim, sem dúvida. E a gente, com o progresso que ela está tendo até hoje, né? Com a mudança de postura que a gente começa a ver que dá resultado, né? Que gera, né? E estimula a continuar, não desistir jamais, e é o tempo inteiro. Você não pode parar, né? Você sempre tem que se reinventar, sempre tem que trazer alguma coisa nova, porque uma das coisas que, ainda mais para a gente também, marinheiro de primeira viagem, né? É a questão de que como criança se entedia muito fácil com as coisas. Então, você tem que ter sempre alguma novidade, Renovando o alguma tempo coisa todo. na manga para chamar atenção, para estimular, né? E aqui, uma das coisas que eu acho que também o ambiente, né, da motivação, né, de querer andar, né? A gente voltando só para finalizar um pouco dessa parte da querer andar. Nós temos em casa 2 gatos e ela sempre foi doida para passar a mão nos gatos. Ai, que Só bonitinho. que ela engatinhando, ela não conseguia. Hoje, uma hora acho que eu vou até filmar e te mandar. Você vê a felicidade que ela fica Ela quando ela puxou o rabo passa a do mão. gato, quase me cai no chão com Ah, o eu gato e quero tudo. ver, sim, legal. Ela põe a mão no gato, ela fica Doida. doida. Ou seja, a felicidade agora ela consegue passar a mão no gato. Coitado do gato. Mas o gato agora, a felicidade dela é passar a mão no gato. Então, são, por exemplo, que às vezes até do estímulo. Para ela, uma das coisas que agora que ela quer andar, e aquela coisa, começou a andar, agora não para. Exatamente. Ixi, agora segura. E legal. Agora você não fica mais que 2 minutos sentado. O que a gente está agora trabalhando muito com ela, mas é uma coisa que já vem, mas eu não estava dando, não é dando bola, mas assim, que era o meu foco, era lá o desenvolvimento, Primeiro, né? uma coisa de cada vez, né? Lógico. Motor dela, né, de andar. E agora veio a fala junto, né? Porque a musicalização estimula mesmo, né? A fala e tudo mais, que a gente aprende, né? A falar cantando, né? Canta falando, então uma coisa assim, Exatamente. né? Mas uma coisa que ela faz é que quando ela não quer alguma coisa, ou ela acabou aquela coisa que ela não quer mais, ela pega e joga as coisas no chão, fazendo tipo essa agora. Birra. Então é isso que agora a gente Hoje está nosso desafio é tentando lapidar a outra parte do meu cristalzinho, né? Do meu diamante. Um outro Esse diamante, cada hora é um cantinho que eu vou lá e dou uma. Exato. Quando ela não quer alguma coisa, ou ela joga ou ela grita. E ela tem uma nota que ela alcança que depois não É agudo. Meu Deus. Não, Mas que legal, vocês estão agora começando a perceber que vai sempre precisar desse cuidado, desse estímulo. E eu queria deixar aqui agora que vocês finalizassem, né, esse nosso bate-papo para os papais, para as mamães, né? Então, estimular, né, através da música. Ter alguém, né, que olhe junto com você para essa criança, né? Como é que é isso para vocês? Vocês indicam isso para as pessoas, para os papais que estão chegando aí de primeira viagem, né, ou que já estão? Como é que vocês fechariam esse nosso bate-papo aqui? Olha, a gente percebe, a gente obviamente indica para todo mundo, né, a musicalização. A gente percebe a evolução que a Letícia teve. Você tem o parâmetro do antes e do depois, né, a diferença no processo de evolução. E eu vou além, não é, quando a gente fala dessa questão
desenvolvimento, ele não é um desenvolvimento apenas para a criança. Aí, pelo menos essa é a percepção que a gente tem. Isso também acaba impactando, como a gente falou nos problemas que a gente tinha, isso também impacta na própria dinâmica do casal. Então, você acaba tendo mudança até mesmo dentro do casal, desde que você consiga ter, que foi um exercício muito difícil que a gente teve de respirar, analisar, aceitar as críticas, observar. E, lógico, também não estamos dizendo aqui que todo mundo falou para a gente, tudo aquilo que as pessoas falaram, a gente deu razão. Teve situações que a gente pensou, ponderou, olha, desculpa, mas essa crítica eu realmente não concordo. Mas, ao aceitar as críticas e estar disposto a promover mudanças, então, eu acho que isso trouxe benefícios, sem sombra de dúvida, para a Letícia, porque conseguiu se desenvolver, e, ao mesmo tempo, também trouxe um melhor diálogo, um melhor entendimento no relacionamento do casal, que a gente conseguiu perceber o quanto que atitudes nossas impactam no comportamento da criança. E, ao mudar o comportamento entre o casal, obviamente, também, que a energia, né, do casal muda também. Né? Não é só, olha, vamos fazer aqui só na frente dela para ficar bonitinho. Não. Realmente ter esse comprometimento, essa mudança de, olha, nós nos juntamos, nos unimos, e decidimos ter uma família e temos um filho, e isso é uma etapa da vida que vamos resolver, né? É isso aí. Vamos resolver. E ótimo que com a musicalização, né, foi uma ferramenta que muito auxiliou aí na formação, nesse desenvolvimento, tanto da Letícia quanto mesmo nosso aqui como pais, né, e como marido e mulher. Que bom. Fico muito feliz, viu? Natália, quer fechar também, falar alguma coisa? Ela vai falar, faço minhas as palavras do Paulo. Idem. Eles entenderão. Não, eu até faço parte do grupo lá da escolinha, né, dela lá, tanto de alunos e tanto de pais, né, e eles me autorizaram a colocar o link para o pessoal, quem quiser assistir e participar, né, e algumas mães, eu até falei da musicalização, porque tinha mães falando que a criança também estava com uma dificuldade da fala, enfim, então eu oriento, eu indico muito as pessoas, né, que têm os filhos que ou anda muito parecendo correndo, não tem aquela coisa, né? Os filhos que parecem, não, passou e saiu correndo. E tem aquelas crianças também mais introspectiva, que não fala, é mais calada, mais quietinha, né? Então eu falo que a musicalização é feita para todos os tipos de crianças, né? E que a Letícia está muito melhor. Nossa, ela é uma outra criança de novembro para cá, parece Com que certeza. nasceu outra Letícia. É verdade. Não, e eu gostaria muito de agradecer vocês pela confiança, porque quando a gente fala, né, a Ana e o Paulo estão falando musicalização, assim, só para o pessoal entender. Porque é mais fácil, né, da gente entender, mas na verdade o que eu estou propondo é uma estimulação com a música. Não necessariamente a gente vai aprender música ou um instrumento, porque aí às vezes o foco é outro, né? Mas sim, estimular através da música. Para a criança é lúdico, é divertido, né? Gostoso. E junto fazer essa mentoria com os pais para que a gente possa juntar tudo isso para o melhor desenvolvimento dessa criança, né? E aí o pai e a mãe, dentro dos processos que a gente vai percebendo, eu vou orientando para fazer a musicalização, no caso, aí o estímulo musical com a criança. Porque às vezes, igual a Natália está agora trabalhando lá as partes do corpo, com ela que a escola pediu. Cabeça, ombro, joelho e pé, não é assim? Isso já está trabalhando esquema corporal, lateralidade, coordenação motora, fala, sociabilização, afetividade quando você faz junto com ela. E é isso que a Tia Cá quer passar. O que está por trás de uma musiquinha, que a gente acha que às vezes não... Ah, é só cantar lá a musiquinha com a criança. Ou se não, pôr um tablet na mão dela lá, né? Que isso aí é o pior, né? Porque aí a criança está suscetível a um monte de coisa que não é legal. Então, nesse ponto, eu agradeço vocês pela confiança. Agradeço a Lelê, que é uma graça, vontade de morder, que fofa. Ela está aí na rede social, hoje eu coloquei um videozinho dela, a gente fazendo lá o em cima e embaixo, cabeça, ombro, joelho e pé.
Mas eu quero mesmo agradecer vocês, convidar o pessoal que está nos assistindo ou que vai nos assistir para participar da Masterclass, que vai ser agora quinta-feira, dia 8 de abril, 8h15. Tem que se inscrever pelo site www.criançabatuta com 2 T's no final.com.br, e lá você já encontra o Instagram, o Facebook, e se você quiser fazer parte dos grupos do WhatsApp ou Telegram também pode, mas tem que se inscrever, porque essa nós vamos aprofundar mais, eu vou falar muitas coisas aí relacionado com como desenvolver, né, a sua criança, como estimular com a música, potencializar tudo que ela pode e fazer essas conexões para o futuro. Vocês vão perceber que o que vocês estão fazendo hoje é lá na frente. Imagina a Letícia, se vocês não tivessem feito nada, daqui, entrando no primeiro ano, com a mesma birra, quanto trabalho ela iria dar? Imagina isso? Vocês estão fazendo isso agora. Ó, não pode essa birra, vocês estão dando limite. Imagina se a Letícia não andasse, porque, deixa assim mesmo, uma hora ela anda. Tem muitos pais que são assim. Né? Mas o quanto ela perdeu de passar a mão no gato, de brincar com outras crianças, né? Então a gente só vê aquele momento aqui, mas lá no futuro, as conexões cerebrais é como se a gente, sabe quando você vai na academia que você malha e faz aquele barriga tanquinho, você pode até engordar, mas o músculo está lá embaixo, né? É só voltar que aparece de novo, né? Assim. Então, é nesse ponto que eu falo, criar a poupança para que a criança se desenvolva na sua plenitude, de forma integral. E essa família aí que nasce, né? Que eu fico muito feliz de ter contribuído e continuar contribuindo com vocês, tá bom? Gente, eu vou agradecer mais uma vez. Obrigada de coração por vocês terem aberto a vida de vocês aqui para todo mundo, para mim, né? Me ajudado aqui para o pessoal, que eu quero mais crianças batutas nesse mundo. E quinta-feira eu espero pessoal que se inscreveu e quem ainda quiser se inscrever, e ainda estão abertas as inscrições. Tá bom? Paulo, muito obrigada. Obrigado. Tudo de bom. Obrigada. Fiquem com Deus. Muito obrigada. E beijocas da Tia Cá para todo mundo. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.